Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, é um imenso prazer para mim estar aqui com vocês, é muito gratificante estar aqui a cada dia para compartilhar uma mensagem muito especial, uma mensagem muito edificante que fortalece a nossa vida espiritual. O título da mensagem de hoje é Amigos Gostam de Conversar. E desde já desejo que Deus abençoe grandemente você e toda a tua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a mensagem de hoje. E eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje, meus amigos, falando para você, na verdade, contando para vocês que certa vez um jovem, ele escreveu uma carta para um pastor. A carta dizia exatamente assim: Pastor, parece mesmo que meu caso não tem solução. Eu sei que a oração me ajudaria a resolver o problema, mas eu não tenho vontade de orar. O pior de tudo, pastor, é que quando eu oro, acabo tudo o que tinha para dizer em 2 minutos. Aí dá a impressão de que a minha oração não passou do telhado. Meu amigo e minha amiga, você já sentiu em sua vida algo parecido com isso alguma vez? A verdade é que o problema do jovem não é o fato de não saber que precisa orar. Todo mundo sabe que é necessário orar e que a oração é o alimento da nova natureza. Todo mundo sabe que o poder vem através da oração. A angústia do jovem está expressa na carta: Pastor, não tenho vontade de orar. Sei que tenho que orar, mas não consigo. O que fazer então? Meus amigos, é preciso entender, em primeiro lugar, em que consiste a oração. Orar é o ato de abrir o coração a Deus como a um amigo. Segundo esta declaração, orar nada mais é do que conversar com um amigo. Amigos gostam de conversar. É o que eles mais fazem. Se alguém não tem vontade de conversar com seu amigo, não é porque ignore o fato de que amigos precisam conversar. O problema está no relacionamento com o amigo. Alguma coisa está errada, alguma barreira foi criada, a amizade está abalada e a solução não consiste em ler livros ou ouvir sermões que mostrem o dever de conversar com um amigo. É preciso, meus amigos, que lhe ensinem como resolver o problema com o amigo. Precisa de ajuda para que a amizade torne-se a ser como era antes, uma vez que o problema tenha sido resolvido. O diálogo com o amigo surgirá espontaneamente. Em segundo lugar, é necessário saber que a base de uma conversação entre amigos deve estar baseada na sinceridade, no relacionamento de amigos verdadeiros. Não há lugar, meus queridos, para o fingimento ou hipocrisia. Descobrir que alguém é hipócrita com você dói muito, mas descobrir que alguém que você ama muito está sendo hipócrita com você dói muito mais. Cristo nos ama e o que Ele espera em nosso relacionamento é, acima de tudo, sinceridade. É isso que Ele disse no Sermão do Monte. Quando orarem, não sejam como os fingidos, não fiquem recitando sempre a mesma oração. A palavra grega traduzida como recitar é usada geralmente para expressar o que faz o papagaio ou o bêbado, quer dizer, falar por falar, falar sem pensar no que se está dizendo, falar pelo mero fato de falar. E o que o Senhor Jesus, meus amigos, está querendo nos dizer é que quando conversarmos com Ele, temos que fazer isso na base da sinceridade, sentindo realmente o que estamos falando. Ele está pedindo que a nossa oração saia do coração e não simplesmente da boca. Meus amigos, certa vez um pastor contou que quando o menor de seus filhos tinha 5 anos, ele não gostava de comer verduras. O menino chamava a verdura de planta, e tudo que era de cor verde, o menino dizia: não gosto de planta. Mas aconteceu que um dia, na hora do almoço, a mesa estava cheia de coisas verdes. Imediatamente o sorriso desapareceu do rosto do menino.
O pastor pediu para este menino, o seu filho, que fizesse a oração, e o menino orou exatamente assim: Papai do céu, eu estou muito chateado, aqui na mesa só tem planta para comer. Meu querido amigo e minha querida amiga, sabem como este menino teria orado se fosse grande? Ou seja, se ele fosse adulto como você e eu? Com certeza ele teria agradecido a gostosa refeição que estava na mesa. Meus amigos, aí está o nosso problema. Não somos sinceros, falamos sempre a mesma coisa, porque estamos acostumados a falar assim. Veja um exemplo. Quando nós levantamos pela manhã, agradecemos a Deus a boa noite de repouso. Nós podemos ter virado na cama a noite toda, ou podemos ter acordado com dor nas costas, mas agradecemos a boa noite de repouso. Temos quase de cor uma oração para amanhã, e outra oração para o meio-dia, e outra para a noite. Temos sempre o mesmo assunto. Nós podemos estar sem a mínima vontade de orar, mas nos ajoelhamos por disciplina e repetimos a oração costumeira, que geralmente não dura mais de 2 minutos. E ao deitarmos à noite, meus queridos, experimentamos a estranha sensação de que a nossa oração não passou do telhado, não é verdade? Então, meu amigo e minha amiga, por que não encarar a oração como a maravilhosa experiência de conversar com Jesus Cristo, em lugar de considerá-la o nosso dever de cada dia? Você tem amigos? O que você fala com eles? Você fala sempre a mesma coisa ou muda o assunto do diálogo cada dia? Você já pensou na possibilidade, meus queridos, de bater um papo à toa com Jesus Cristo? Isso mesmo. Conversar com ele simplesmente pelo prazer de conversar, orar sem pedir nada, apenas para contar coisas, contar segredos, abrir o coração e contar para ele tudo o que você fez durante o dia, mesmo que pareçam coisas sem importância. Meus amigos, o dia em que descobrirmos a alegria de falar assim com Deus, com certeza teremos descoberto o segredo de uma vida poderosa. Isso, meus amigos, é andar com Deus. Mas você dirá: eu não sinto vontade de conversar com Deus. Então conte isso para ele. Exatamente, fale para Jesus que você não tem vontade de orar. Pergunte a ele por que está acontecendo isso. Por que é que, mesmo sabendo que você deve orar, você não tem a vontade de orar? Então, meu amigo e minha amiga, vai acontecer um milagre. Tenha certeza. De repente, sem querer, você vai se descobrir conversando com Deus. Não 1 minuto, nem 5 minutos, mas 20 ou 30. E o mais importante, aquela sensação de que a sua oração e a minha oração não passavam do teto, ela vai desaparecer completamente. E em seu lugar você vai experimentar a delícia de conversar com Jesus Cristo, como se conversasse com um amigo. Outra coisa que seria bom lembrar é que não devemos programar Deus unicamente, meus amigos, para assuntos espirituais. Temos que permitir que Ele participe de nossa vida diária, de nosso namoro, de nosso trabalho, dos deveres para casa que recebemos na escola, daquilo que vai dentro do coração. E não temos coragem de contar para ninguém. Meus amigos, às vezes cometemos algo errado durante o dia e ao chegar à noite repetimos o de sempre: Deus, perdoa meus pecados. Quanto tempo é necessário para repetir essa frase? Mas como seria se, em lugar de dizer simplesmente perdoa meus pecados, nós contássemos para ele o que foi que aconteceu, detalhes, você entende? Por que não contar para Jesus a luta que travamos antes de ceder à tentação? Como nos sentimos depois e que lições podemos ter tirado de tudo isso?
Que aspecto de nossa vida precisamos que Ele restaure? Enfim, tanta coisa. Utilizemos o tempo que seja necessário. Não precisamos ter pressa porque não estamos cumprindo um penoso dever. Estamos apenas conversando com o mais compassivo e maravilhoso amigo que um ser humano pode ter, o maravilhoso amigo Jesus. À medida que o tempo passar e a amizade com Cristo for se aprofundando, o nosso período de oração, com certeza, torna-se mais prazenteiro e prolongado. A nossa confiança nele será cada vez maior, a ponto de termos tal experiência particular com ele, que possivelmente as outras pessoas não consigam compreender. Você conhece a história de Gideão? Ele era um homem de oração, ele conhecia a Deus, o seu amigo, e dialogava com ele. Um dia, Gideão estava numa situação conflitante, um momento que exigia uma decisão, e ele não sabia que atitude tomar. Ele saiu ao campo e conversou com Deus, o seu amigo. Ele nunca tinha falhado e não falharia agora. Senhor, disse Gideão, eu preciso de um sinal. Eu vou deixar este pedaço de lã na eira. Se o orvalho estiver somente na lã e toda a terra ficar seca, então saberei que tu queres que eu vá. E Deus, o seu amigo, respondeu o pedido. Mas Gideão ainda não estava convencido. Experimentou a Deus mais uma vez. Ó Deus, eu gostaria que agora, amanhã, fosse tudo o contrário. A lã seca e o chão molhado. E assim foi. Meus amigos, nós podemos até pensar que Gideão estava brincando com Deus, mas não, ele não estava. Gideão tinha uma relação pessoal com Deus. Eram amigos. Nessa ocasião, Gideão era apenas um ser humano, assustado, indeciso. Precisava de um sinal porque não queria errar na decisão que iria tomar. Ele pediu o sinal e Deus, o seu amigo maravilhoso, respondeu. Meu querido amigo e minha querida amiga, você dirá, bem, isso não acontece mais no dia de hoje, isso é história da Bíblia. Meus amigos, por que precisa ser assim? Nosso Deus não mudou de lá para cá. Ele continua sendo o mesmo, ele continua querendo ter um relacionamento de amigo para amigo com cada ser humano. É só você e eu aprender a conversar e a conviver com ele. É só amá-lo e entregar-se em seus braços. Meus amigos, eu gostaria de compartilhar agora com vocês uma história interessante. É a história de um rapaz que o seu maior sonho era ser missionário na África. Faltavam 5 dias para a formatura, quando o diretor do seminário anunciou que a Associação Geral estava precisando de 2 jovens que quisessem ser missionários na África. O rapaz não sabia se estava dormindo ou se estava acordado, porque aquele era seu maior sonho. Ele correu para pedir informações. Ele disse para o pastor, pastor, eu gostaria de ser um dos missionários na África. Ser missionário sempre foi o meu maior sonho. Muito bem, filho, respondeu o diretor. A Associação Geral está com as 4 passagens prontas. 4? Perguntou o rapaz. Eu ouvi dizer que eram só 2. Então o diretor, meu querido, falou, são 2 casais, meu filho. Não se pode enviar missionários solteiros para a África. Aquele jovem, meus queridos, ficou muito triste com esta notícia, porque ele não tinha noiva ou namorada, nem ninguém em perspectiva. E o plano da associação, meus amigos, geral, era que os missionários deviam viajar logo após a formatura. O jovem então perguntou para o diretor, não tem jeito de o senhor fazer uma exceção, diretor? Porque eu acho que é impossível arranjar alguém para casar em tão pouco tempo. Naquele momento, o diretor, meus amigos, respondeu, não,
meu filho, eu acho que é melhor você começar a procurar uma esposa se você quiser realizar o seu sonho de ser missionário na África. Meus amigos, passaram 3 dias e aquele jovem já tinha esgotado todos os argumentos para viajar solteiro. Quando ele percebeu que não conseguiria, ele foi para o seu quarto e orou. Ele e Jesus eram amigos, costumavam conversar. E nesse momento decisivo de sua vida, o seu amigo Jesus não ia falhar com ele. Ele tinha certeza, então ele orou e disse exatamente assim: Senhor Jesus, tu sabes que em toda a minha vida eu quis ser missionário na África. Aqui está, Senhor, a grande oportunidade. Mas vejo que será impossível viajar solteiro. Preciso me casar. Se eu fizer a escolha levado pela pressa, é possível que eu erre. Por isso vou pedir algo diferente. Senhor, mas farei este pedido confiando em nossa amizade e no teu amor maravilhoso. E na certeza de que tu nunca falhas comigo. Senhor Jesus, quando o sino bater, chamando para o almoço, eu correrei para o refeitório, procurarei a minha bandeja e sentarei na mesa, mais afastada. A primeira garota que sentar à minha mesa, eu saberei que tu a estás enviando para ser minha esposa. Casarei com ela e viajaremos para a África. Então, meus amigos, o sino tocou e o rapaz correu para o refeitório e se sentou na mesa, a mesa, mais afastada, e orou em seu coração: Senhor, agora é a tua vez, envia para mim a garota. Os alunos foram entrando um a um, rapazes e moças foram sentando em torno das mesas. De repente, meus amigos, uma garota pegou a sua bandeja, olhou para todo lado, olhou para a mesa do rapaz e, com um passo firme, começou a se dirigir para lá. O jovem, naquele momento, baixou a cabeça e começou a orar: Senhor, por favor, envia qualquer garota, menos aquela ali. Ele não tinha acabado de falar, meus amigos, quando a moça pediu licença e sentou. Depois chegaram mais alunos. Aquele foi o pior almoço na vida daquele rapaz. Ele não podia entender o que estava acontecendo. Ele conhecia bem aquela moça. Sempre ele achou ela convencida, metida, orgulhosa demais. E nos 4 anos que eles estudaram no colégio, eles não tinham trocado mais do que 5 palavras. Mas aconteceu, meus amigos, que na saída do refeitório, ele se aproximou daquela moça e ele disse assim para ela: Sabe, eu gostaria que você me respondesse só uma pergunta. Você sabe que nós não nos simpatizamos, não somos amigos, e nesses 4 anos nunca sentamos na mesma mesa. Por que hoje, justamente hoje, você teve que vir à minha mesa? A moça, meus amigos, então respondeu: Eu não sei o que aconteceu. Algo estranho comigo aconteceu. Eu estava me arrumando no meu quarto, esperando o sino bater para o almoço, quando senti dentro de mim uma sensação estranha, uma espécie de voz ou de convicção, algo dizendo exatamente assim: vai ao refeitório, procura uma mesa onde está um rapaz sozinho e sente ali. Eu não dei atenção para a voz, mas enquanto me dirigia ao refeitório, a voz continuava: o rapaz sozinho, o rapaz sozinho. E quando entrei num refeitório e peguei a minha bandeja, a sensação estava ali e o único rapaz sozinho era você. E eu fui lá e sentei ao teu lado. Meus amigos, era inacreditável, a lã molhada e o chão seco. Você lembra? Naquele momento, o rapaz olhou bem nos olhos da moça e afirmou: a gente tem que casar logo após a formatura. Casar? Respondeu a moça. Eu não tenho que casar com ninguém, muito menos com você, e muito menos ainda após a formatura. Meus amigos, mas depois que o rapaz contou a história toda, aquela moça teve a convicção de que Deus estava dirigindo sua vida. E ela concordou gentilmente. Então ela disse assim: tudo bem, a gente casa.
Meus amigos, isso parece novela, não parece? Mas é uma história verdadeira. Mas aí está o segredo de uma vida poderosa, no tipo de relacionamento que temos com Jesus. Se ele é uma teoria, ou um nome, ou uma doutrina, ou se ele é uma pessoa, um amigo, um irmão. Então você pergunta, quer dizer que eu posso pedir sem medo um sinal de Deus? Meus queridos, depende. Ele deixou para você instruções precisas e definidas em sua palavra. Se você está disposto a aceitar humildemente seu conselho, e se você é amigo de Jesus ao ponto de confiar-se nele. Por exemplo, certa vez uma moça, ela procurou um pastor e disse, pastor, eu estou casada com um rapaz que não é de minha fé, porque quando o rapaz queria namorar comigo, eu pedi a Deus um sinal e ele me respondeu positivamente. Meus amigos, não é assim. Na palavra de Deus está a indicação clara: não te unirás em julgo com infiéis. Não precisa pedir mais sinal. Como você veria um homem querendo assaltar um banco e pedindo sinal a Deus para ver se assalta ou não? Na Bíblia está claro: não roubarás. Não é preciso mais sinal do que essa clara advertência. Orar, meus amigos, que privilégio do ser humano. Abrir o coração a Deus como a um amigo e desabafar, conversar, pedir conselho. Esse tipo de oração é o alento da alma, alimento da nova natureza. Conta uma história que na guerra do Vietnã acharam nas mãos de um soldado morto um papel escrito nos momentos de agonia. Dizia mais ou menos assim: ó Deus, eu nunca falei contigo. Hoje, pela primeira vez, eu ouvi o barulho das armas. Ao ver os cadáveres dos meus companheiros, ao sentir que daqui a pouco eu também morrerei, tenho vontade de falar. Pena que seja tarde demais. Minha amiga e meu amigo, não será que, como aquele soldado, talvez tenhamos que dizer, ó Deus, eu nunca falei contigo, porque o que eu fazia não era orar, era simplesmente repetir uma oração sem sentido, costumeira e monótona. Mas hoje eu quero falar de verdade, abrir o meu coração e sentir que você, Jesus, é o meu melhor amigo e meu maravilhoso Salvador. Meu querido amigo, minha querida amiga, amigos gostam de conversar. O maravilhoso amigo Jesus quer ter uma conversa com você. Entra no teu quarto, ora a Deus, conta essa situação que está acontecendo na tua vida, essa situação que está acontecendo na tua saúde. Conta detalhes para Deus. Entrega essa situação que está acontecendo com teu filho adolescente, com a tua filha adolescente. Entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega essa situação que está acontecendo aí com a tua esposa, com teu esposo no teu casamento. Amigos gostam de conversar. O teu maravilhoso amigo Jesus está disposto a te ouvir. Conta detalhe para ele. Entrega essa situação que está acontecendo aí no teu trabalho. Essa situação que está acontecendo aqui no teu coração, na tua mente. Essa situação, essa angústia que está. Conta para Deus, conta coisas maravilhosas, bênçãos que você tem recebido para Deus também. Jesus gosta de conversar conosco como um amigo. Ele é o nosso maravilhoso amigo e Salvador. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Jesus sabe. Uma coisa eu quero te dizer: volta este vídeo, analisa ele na íntegra, essa maravilhosa mensagem. Você lembra de Gideão, o amigo de Jesus? Lembra da história do jovem que pediu a essa moça para casar e Deus conduziu ele? Então, meu querido amigo, minha querida amiga, nunca perca a confiança em Deus. Saiba que Jesus está aí contigo. Entrega teu caminho ao Senhor. Toda essa situação que está acontecendo na tua vida, confia nele e o mais ele fará. Desejo nesse momento que Deus abençoe grandemente você, tua saúde, tua família, o teu casamento e teus filhos. E até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe ricamente. Valeu, gente, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, amém. Tchau, tchau.